Aleluia. Irmãos, graça e paz. Josué capítulo 1, verso 1. Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. A gente vai ler o dizendo depois. Oremos. Pai, fala ao nosso coração, aplica essa palavra à nossa mente, ao nosso coração. Sabemos que não é apenas ao intelecto que o Senhor fala. Mente na Bíblia tem a ver com coração. O Senhor se relaciona. Não é apenas algo que alcançamos pela razão, mas é algo que nós vivenciamos. É uma experiência, é um compartilhar de vida. Que o Senhor compartilhe da vida do Senhor nessa noite, trazendo conselhos à nossa mente e ao nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. E eu segui o tema, conselhos poderosos para sucesso em 2023, ô glória. E por que eu escolhi esse texto? Porque no primeiro versículo ele já diz isso. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Nós precisamos de pessoas que nos instruam, mas nós precisamos prioritariamente que Deus fale conosco. Nós precisamos de conselhos, e eu conheço muitos conselheiros, bons conselheiros, e depois eu vou ter um ponto sobre isso. Mas nós precisamos prioritariamente de conselhos de Deus para a nossa vida. O Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. O Deus que teve um caminho no passado, tem um caminho no presente, tem um caminho no futuro. E se nós conseguirmos ouvir esses conselhos e colocá-los em prática, com certeza alcançaremos o sucesso. Então eu não poderia iniciar trazendo apenas conselhos do Léo, porque ainda que são bons conselhos, não estou vendendo nem nada, mas existem conselhos que são melhores do que o meu. Sabemos que a maioria das situações que a gente vive de forma negativa foi porque a gente deixou de seguir alguns conselhos de Deus. A maioria das coisas, quando olhamos para trás, falamos assim: se eu tivesse obedecido a Deus naquele negócio, hoje estaria diferente. Sabemos que a maioria das situações são causadas por alguma negligência, desobediência. Mas existe um outro lado, que também ouvir a voz de Deus, receber os conselhos dele, envolve outros aspectos importantes. Primeiro, esforço e dedicação. Abnegação é quando você se nega para poder viver coisas diferentes da parte de Deus para a sua vida. Então eu poderia citar algumas coisas que esse texto traz aqui de conselhos de Deus. Ele fala sobre convicção, esforço, dedicação, disposição, disciplina, constância, determinação, perseverança. Eu fui anotando aqui um monte de coisa que o texto pode trazer de princípios para nós. Mas existem conselhos conselhos específicos que Deus dá a Josué nesse texto. E é sobre esses conselhos que eu quero conversar, que eu quero apresentar para nós. Eu queria só que você lembrasse: Deus nunca nos prometeu um caminho sem dificuldades. Deus não te prometeu um caminho que seria um mar de rosas. Deus prometeu que estaria conosco em todo o tempo. E não prometeu que você não teria que ter perseverança, disciplina, determinação. Ele prometeu que nos momentos que algumas coisas faltassem em nós, Ele estaria conosco. Por isso eu gosto muito de Ezequiel capítulo 47. Quando Deus vai mostrando para ele, e eles vão andando, medindo de 500 e 500 metros, E é interessante que Deus estava com o profeta, caminhando, subindo de nível, ou melhor, descendo para a presença de Deus,
tendo profundidade, Deus estava com ele. E é isso que eu quero pensar. Primeiro, o texto é muito claro, é muito simples. A mensagem não tem mistério, não inventei muita coisa, eu só peguei o que o texto nos falou. Josué capítulo 1, verso de número 2. Diz assim: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão. O primeiro aspecto que eu queria pensar com você é sobre a disposição do coração. Ter um coração disponível. Ter um coração disposto. Você pode ter ideias maravilhosas. E quando a gente conversa com algumas pessoas, a gente vê que a mente deles é criativa. Tem ideias extraordinárias. Tem pessoas que não são milionários ainda porque faltou algumas atitudes. Mas pelas ideias que essas pessoas têm, elas conseguiriam alcançar muitas coisas. Mas a gente sabe que ainda que tenhamos ideias extraordinárias, o caminho perfeito pertence a Deus. Então ter um coração disponível, a disponibilizar o coração a Deus, é algo extraordinário, porque ainda que você tenha caminhos bons, o caminho de Deus é perfeito. A direção dele é perfeita. Aonde Deus quer te levar é um lugar extraordinário. Amém? Aonde Deus quer nos levar é extraordinário. O termo dispor significa levantar, erguer, ficar e permanecer de pé, entrar em cena, ser estabelecido, ser confirmado. Então quando ele diz assim, dispõe o teu coração, não quer dizer que é através da força de Josué que ele faria algo. Ele quer dizer, entre em cena, porque eu vou estabelecer, eu vou confirmar, eu vou te levantar, eu vou te erguer, eu farei que você permaneça. Ninguém perde ao se dispor a Deus. Ninguém fica com menos quando colocamos a nossa vida na mão de Deus. Ninguém fica menor por colocar o que tem e o que é diante de Deus. Que é algo extraordinário. Eu vejo o quanto Deus nos deu oportunidades. Oportunidade de estudar, de alcançar coisas. Eu não sei se você já ouviu falando, eu sou por ofício sapateiro. Não conserto o sapato, irmãos, não conserto, não adianta pedir. Eu fabricava, meu pai encontrou um cearense e abriu uma fábrica de sapato e eu aprendi a fazer sapato. O meu ofício. E eu fico olhando o que Deus foi fazendo na vida do sapateiro. Minha mãe era merendeira do Colégio Princesa Isabel. Algumas pessoas aqui do Quitandinho conheceram. Meu pai era porteiro e eu sapateiro. E como Deus me deu a oportunidade de alcançar coisas, e há um ano e pouco atrás, eu me lembro que eu estava sentado numa sala, cheio de doutores, PhDs, dando aula, e eu com alunos, pessoas envolvidas na área de educação, mestres, doutores, e eu estou assim, meu Deus, e o sapateiro aqui no meio desse povo, que oportunidade! Para mim era algo extraordinário o que Deus estava fazendo. Por quê? Porque eu tenho capacidade? Não, mas porque um coração disponível alcance Deus coisas extraordinárias. Dispor o coração. Também não estou dizendo que esse tipo de coisa que é o sucesso. Não é isso que eu estou falando assim, você vai alcançar isso e você vai se sentir bem sucedido. Pode ser que você não faça isso, mas se você estiver naquilo que Deus tem para você, você será bem-sucedido. Um conselho: disponha o teu coração. Disponha o teu coração a Deus. Sempre quando ocorre uma ação de fé, Deus responde com sinais e prodígios. O verso de número 3 diz algo extraordinário, diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, eu prometi a Moisés. Olha que coisa extraordinária. Se a gente pensasse num conselho para 2019,
2023, para a gente ser bem-sucedido, eu usaria mais uma vez esse termo: firme-se na promessa. Qual é o conselho para 2023 para você? Firme-se na promessa. Se firme naquilo que Deus liberou sobre a sua vida. A palavra de Deus tem promessas, mas existem coisas que Deus coloca dentro de você que outra pessoa não consegue entender. Já viveu isso? Já teve essa experiência? De você falar algo e as pessoas dizem assim: mas como que você acha que isso vai acontecer? Firme-se na promessa. Firme-se naquilo que Deus liberou sobre a tua vida. Eu não sei se você me segue lá no Instagram esses dias. Eu coloquei metade da minha face e a outra metade um leão. Porque Leonardo significa leão valente. E às vezes a gente tem que recapitular, né, aquilo que o nosso nome significa. E se o teu nome não significa algo bom, Deus já ressignificou isso através de Jesus. Eu não sei nem o que significa Verlaine, mas eu só sei que lá em casa significa amada. Eita, essa foi! Oh glória, aleluia! Firme-se na promessa. Você pode ser motivado, você pode ter determinação, um ânimo elevado, mas nada supera a promessa de Deus sobre a tua vida. Nada se iguala a isso. O que Deus concebeu sobre nós é eterno e imensurável. Oh, aleluia! Que coisa extraordinária! Nosso caminho de sucesso, aquilo que queremos viver, é algo extraordinário. Eu sei que você tem sonhos bons, mas existe uma promessa que está sobre você, que é muito maior do que a que você pensa sobre a tua vida. Firme-se nessa promessa. Existe uma promessa de Deus liberada sobre nós, e viver debaixo dessa aliança é algo extraordinário. Quando alguém estiver arrumando confusão com você, porque você está fazendo algo que a aliança determinou, você só precisa olhar para a pessoa e falar assim: ó, foi Ele que estabeleceu isso sobre mim. Então, se você está chateado, discuta com o chefe, com o Senhor. Verso número 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Na realidade, a gente pode escolher andar sozinho. A gente pode escolher estabelecer uma meta e alcançá-la sozinho. Mas a Bíblia nos ensina um caminho melhor, mais difícil, que é o caminho de ter mentores, ser discipulado, ser cuidado. Já parou para imaginar que Adão pleno, sem pecado, e na viração do dia, Deus vinha cuidar dele, conversar com ele. Paulo, conhecedor das Escrituras, aprendeu aos pés de Gamaliel, um rabino da época respeitado, conhecedor do Antigo Testamento, das posições rabínicas sobre os textos, conhecedor de lei, da lei, dos conceitos dos fariseus. Ele diz assim: daqueles da minha geração eu sobressaía todos eles. Imagina o cara, Paulo. Mas quando Paulo se converte, ele precisou de alguém para cuidar dele, e Barnabé foi alguém que Deus levantou. Reis tiveram tutores. A Bíblia nos ensina de mentores. Moisés mentoreou a Josué. Moisés deu experiências de liderança a Josué antes dele se colocar como líder. Moisés deu missões que Josué foi cumprir. Deus usou Moisés para direcionar, empoderar, dar experiências de liderança a Josué antes dele assumir
a função de líder. E é interessante, a gente pode até escolher caminhar sozinho, mas o princípio bíblico é que a gente vive na comunhão. E a gente precisa de gente para cuidar de nós. Esse aqui foi um daqueles que eu coloquei, que ficaria assim: conselhos que eu gostaria de ter recebido. Sabe por quê? Porque a gente aprende que estamos em Cristo e agora temos que caminhar. Você já teve a revelação, mas Paulo teve alguém que precisou direcioná-lo. Jesus cuidou de 12 apóstolos. Adão teve o próprio Senhor que vinha conversar com ele. E se você olhar na Bíblia, você vai ver tantas pessoas que foram mentoreadas. Porque ser cuidado não é você ter alguém que vai mandar na sua vida, mas é ter alguém que você pode compartilhar a tua vida. Ter na mutualidade alguém que vai orar com você, que você pode orar por ela e que você pode crescer. A Bíblia chama isso de discipulado. O texto diz: eu estarei contigo, Josué. Mas Josué teve a experiência de ser cuidado por Moisés. É óbvio que no discipulado, o aspecto fundamental é quando Deus declara para nós: eu serei contigo. E isso é algo fundamental. Porque somente a partir desse eu serei contigo, que tem significado nós sermos com outras pessoas. De tanto cuidarmos, quanto sermos cuidados. Como é importante a gente conseguir crescer no relacionamento mútuo na igreja. Se você quiser, depois posso te mandar um monte de texto, um monte de coisa a esse respeito. Mas é fundamental a gente ter esse cuidado aqui, saber que precisamos de alguém para andar conosco. Quarto tópico, verso de número 6, diz assim: ser forte e corajoso. O tópico eu botei como: domine o coração. Domine o teu coração. Você pode ser forte, mas precisa ser forte no interior também. Com 18 para 19 anos eu entrei na academia. Eu praticamente me converti numa academia. Pastor Júnior, Joaquim Júnior, era dono da academia. E um amigo meu falou assim: eu conheço a academia, vamos para lá. E eu com 18 anos para 19 eu pensei assim: rapaz, eu vou ficar tão grande que quando as pessoas andarem na calçada e me verem assim, vão querer sair da frente. Adolescente, olha a cabeça de bagre que a gente tem. E eu fui lá, malhava. E o Júnior ficava do lado: isso, Léo, vamos lá. Mas você precisa ficar forte em outra área também. Eu vejo o teu coração muito apreensivo, dolorido. E eu tenho algo que eu possa te oferecer para mudar essa história da tua vida. E ele me evangelizava. A academia fechava 10 horas da noite, eu ficava até 11 horas. Conversando e sendo ministrado. Porque às vezes a gente busca saúde em todas as áreas, mas não busca uma saúde espiritual e emocional. E olha que texto extraordinário, ele diz assim: domine o coração. 92% de nossos medos nunca ocorrerão. Pesquisa. Logo, ser forte e gerenciar nossas emoções para vivermos o sobrenatural de Deus é imprescindível. Porque você pode ter medos que eles não vão acontecer. De 10 medos que você tem, 9 não acontecerão. Isso vai dominando a tua vida, dominando o teu coração. Os gregos tinham 4 virtudes cardeais, e uma delas era a fortaleza. Fortaleza, coragem em algumas traduções. Mas ser forte não é apenas resistir ou ser impetuoso numa batalha e vencer a guerra.
mas é também resistir à adversidade que vem sobre nós. Porque às vezes as dúvidas vêm no coração. Eu vou casar? Como é isso? Será que vai dar certo? Casei, agora está tendo algumas crises. Será que a gente vai conseguir superar essas coisas? Eu preciso mudar de emprego, abrir uma nova porta, mas será que esse novo emprego vai ser melhor do que o anterior? Ou será que você vai levar as mesmas doenças emocionais que te sobrecarregaram no outro para esse? E no final vai ser a mesma coisa, porque na realidade o problema não é o lugar ou as pessoas que te cercam, mas é dentro de você, porque você não conseguiu ser forte em Deus? Ser forte é diferente de ser vulnerável. Nós precisamos sermos fortes, ainda que não podemos perder a nossa vulnerabilidade. Somos fracos, frágeis como qualquer outra pessoa. Temos defeitos. Não sei com quem que eu estava falando esses dias, porque eu sou estressado. Eu falo alto, faço um monte de coisa. O pessoal, não é possível, pastor, o senhor é tão calmo. Eu falei assim, tá vendo como as pessoas não conhecem a gente? É uma coisa extraordinária quando alguém diz assim. Tem gente que vai me elogiar e fala assim, não, o senhor é tão calmo. Eu falei assim, você então não me conhece. Ele pode falar de outras coisas de mim, mas esse não é um elogio, porque ele não conhece. Mas é interessante, Verlane falou isso aqui há um tempo atrás. Efésios capítulo 6, verso 10, quando ela citou, fortalecei-vos no Senhor. E eu acho que eu já citei isso aqui também. O termo ali é endunamo. Vem do termo dunamis, que está lá em Atos capítulo 1, verso 8. E sereis revestidos de poder, dunamis. Então na realidade não é uma força apenas em si mesmo. Quando você não tem mais força, você se sente frágil, fraco, vulnerável. Nesse momento que nós precisamos desse revestimento que vem de Deus. E o interessante é que Ele sempre está disponível. Se você está sofrendo sozinho, você pode ser fortalecido na comunhão, naquele mentor, e pode, por meio dessa comunhão, ser revestido pelo Espírito de Deus. E é o que Ele tem para nós, um conselho poderoso para a nossa vida. Guarde o coração, domine o teu coração, domine as tuas emoções, coloque diante de Deus todos os dias. Eu sou ansioso. E como isso é complicado. Como eu fico tentando trazer o futuro, fico tentando viver isso, e o se. E todos os dias eu tenho que apresentar a Deus e falar assim, Senhor, está tudo em tuas mãos, eu preciso confiar em Ti. Outros vivem a depressão, e que todos os dias tem que colocar diante de Deus, falar assim, Senhor, esse mundo cinzento que eu estou vivendo, sem expectativa, sem perspectiva, tem dominado o meu coração, mas eu quero hoje pela manhã colocar isso diante de Ti, e ali você é revestido nele. Porque é tão interessante, esses dias eu recebi uma mensagem, quando uma irmã lá de Guajará-Mirim, me perguntando assim, pastor, essa história ali daqueles mendigos que foram chamados para a festa, mandaram chamar todo mundo, e eles ali não puderam entrar, e diz assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu lembrei para ela, porque a rejeição deles foi porque eles estavam sem roupas apropriadas para a festa. E é interessante que a primeira noção de Adão ao cair, foi a noção de estar nu. Ele falou assim, eu estou nu e eu me escondi do Senhor. E
Gênesis capítulo 3, verso 21, diz que Deus sacrificou um animal e fez vestes para o homem. Ali a gente chama de proto-evangelho, é a primeira ideia do evangelho, onde um animal substitui o homem que deveria morrer de forma imediata, e por meio daquele derramar do sangue daquele animal, o homem é vestido, é tirada a nudez dele. E às vezes o nosso medo é justamente por causa do pecado. E é tão interessante e importante quando aprendemos a nos revestirmos de Deus. E é o que ele diz que Jesus fez por nós. Fomos revestidos em Cristo. Estávamos nus, atormentados pela ansiedade, depressão, pânico, várias síndromes, toque, e tem muitas hoje. Mas na realidade, todos os dias nós podemos ser revestidos em Cristo, vestidos por Ele, aleluia. Por isso precisamos guardar o nosso coração, dominar o nosso coração. Versos 7 e 8. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Aí no verso de número 8 ele repete isso. Cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Um conselho para nós. Guarde a instrução. Na verdade parece um argumento. Tem um termo que usa. Como? Não. Tem um nome que dá. Redundante. Porque é um conselho para você guardar o conselho. Qual é o conselho que ele nos dá aqui? Guarda o conselho, siga a instrução. Você pode ter instruções, mas os resultados só vêm quando colocamos elas em prática. Temos empresários aqui. E tem gente que diz assim, nossa, eu não estou conseguindo ter lucro. Alguma coisa ele deixou de colocar em prática. Alguma coisa falhou. Ele estabeleceu uma meta e as estratégias foram erradas. Alguma coisa está falhando. Eu estou endividado. Alguma coisa falhou. Você gastou mais do que você ganha. No mínimo, assim, de forma imediata eu posso dizer. Eu estou com dívida. Você gastou mais do que você ganha. É uma coisa muito simples. Ser alguém que ouve um conselho e segue. O sucesso é o resultado da obediência. E seguir a instrução traz resultados. Hoje, não sei se você gosta de futebol. Nem vou falar muito, senão meu filho vai querer dar aula aqui para nós. Ele gosta, conhece as estratégias. É 4-2-4-1. Ele para mim está falando grego. Não, a escalação é 4-2-4-1. 4-3-2-1, sei lá. É muita estratégia. Mas tem times que têm o talento daquele jogador. E tem times que eles jogam em cima de estratégia. A estratégia, ele tem ali o esquema, como é o nome, a tática. E tem muito time que ganha por causa da tática. Porque eles seguem as regras, o que foi estabelecido, os procedimentos. E é interessante porque a gente quer ganhar muita coisa, mas só que a gente não segue os princípios. A gente não segue. Teu casamento está zebrado. Alguma coisa você deixou de fazer. Financeiramente você está arrebentado. Alguma coisa você deixou de seguir instrução. A minha vida espiritual está arrebentada. Você deixou alguma coisa. Pode ser que você fez aquilo que eu falei. Você vai, fica plantado 2 meses, aí sai, vai para outro, fica plantado mais 2 meses, sai. Não consegue criar raízes, profundidade. E vai falhando, vai falhando. A instrução, ela alcança o seu êxito
quando nós colocamos em prática. E o sexto ponto e último, verso de número 9. Olha, isso aqui é extraordinário. Olha, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Um conselho para você: não se sinta só. Sei que a gente quer algumas coisas que são audíveis. A gente gosta dos raios, a gente gosta dos trovões, a gente gosta daquela palavra de Deus que é direta. Aquilo que você falou sozinho e que ninguém mais sabe. Eu já contei essa história aqui. Quando 2001 vivemos uma crise. Eu me lembro que aquela noite eu orando, eu falei: Deus, não chegou até aqui para acabar aqui, Senhor. E eu me lembro que eu fui numa oração no sábado pela manhã, e quando eu entrei na igreja, a irmã do círculo de oração, ali do Cremeri, olhou nos meus olhos e disse assim: não chegou até aqui para acabar aqui não. Aquilo que você fala com Deus, em particular e oculto, que ninguém mais sabe, mas que Ele ouviu, e que Ele sabe que Ele precisa trazer uma resposta. Às vezes a gente está assim, está caminhando e a gente se acha só. A gente acha que está lutando sozinho. Elias passou por isso e disse assim: Senhor, olha aí o que eu estou vivendo. As pessoas te abandonaram, fiquei eu só. Ele falou assim: não, Elias, tem outros tantos que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Mas a gente tem essa característica de se sentir só, porque a gente precisa de algo palpável. Eu sei que é diferente a solidão e a solitude. Tem pessoas que buscam a solidão e ela se isola, fica sozinha. Só que a solitude é diferente. É quando você se retira e você não está sozinho no sentido espiritual, porque você está sem companhia de pessoas, mas o ser espiritual, a pessoa de Deus está presente. A solitude, você se retira para estar com Deus. E às vezes a gente precisa caminhar nesse aspecto. Os discípulos, eles voltam. Jesus envia 70. E o texto diz que eles voltam e a multidão os cercam. Marcos, se eu não me engano, capítulo 4. A multidão os cerca e Jesus vê que eles estão cansados, sobrecarregados. Aí Jesus os chama e diz o texto que Jesus os leva a um lugar a sós para descansarem. O descansar não é apenas se isolar e ir para um lugar, mas ir para um lugar na companhia de Jesus. Então, às vezes, a gente pode buscar a solidão, mas o ideal é quando a gente busca a solitude, onde nos retiramos para estar em Deus. Rousseau Shedd uma vez foi questionado. Rousseau Shedd nasceu na Bolívia, filho de americanos, e seu ministério foi praticamente aqui no Brasil. E ele viajava muito, andava muito. E um dia alguém perguntou para ele assim: Rousseau Shedd, eu não vejo você tirar férias. Ele falou assim: eu aprendi a descansar por dentro. Não estou dizendo que ninguém precisa tirar férias, gente. O que estou dizendo é que às vezes a gente fica tão atarefado e a gente não aprendeu ainda a descansar por dentro o nosso relacionamento com Deus. Não permitimos que a nossa alma e o nosso espírito esteja a sós com Ele, se alimentando dEle. Quando isso acontece, a gente não se sente só. Mas quando a gente vive no meio dessas coisas, na realidade, as adversidades crescem tanto que a gente se sente só.
Ser de pequena fé significa sermos dominados por nossas circunstâncias em vez de dominá-las. Martin Lloyd Jones. Às vezes a gente permite que as coisas, as circunstâncias dominem a gente, ao invés de dominá-las pela palavra de Deus, pelo revestimento em Deus, pelo relacionamento com Ele. Você pode colocar em pé para nós orarmos. Conselhos poderosos para o sucesso de 2023. Disponibilize o coração. Firme-se na promessa. Tenha mentores. Domine o coração. Siga a instrução. E não se sinta só. Mas faça algo para que não se sinta só. Disponibilize o coração, firme-se na promessa, tenha mentores, domine o coração, siga a instrução e não se sinta só. É um caminho para o nosso sucesso em 2023. Conselhos poderosos de Deus. Quem falou isso aqui? Deus a Josué. E são princípios que podemos seguir. Porque a maioria das coisas que a gente padece é porque a gente deixou de seguir algumas orientações da parte de Deus, da palavra de Deus.